Olá, seja bem-vindo à parte 2 da análise audiovisual paciente obeso cirúrgico. O que preciso saber? Esta análise audiovisual se baseia num guideline publicado na Anestesia em 2015 sobre o manejo perioperatório do paciente obeso cirúrgico. Foi escrito pela Associação de Anestesistas da Grã-Bretanha e Irlanda, que compõe a Sociedade de Anestesia Bariátrica e em Obesidade. Apesar dos obesos apresentarem aumento na massa magra, a maior parte do excesso de peso se dá por aumento de gordura. Esse tecido se caracteriza por baixo fluxo sanguíneo. Ocorrem alterações nos volumes de distribuição das drogas utilizadas nessa população. Mas tentar definir padrões para drogas hidrofílicas e lipofílicas não é fidedigno. Devemos, sim, avaliar cada classe de droga de maneira específica. Na obesidade, há maior ocorrência de lembrança intraoperatória, recall. A maior parte dos eventos ocorre após a indução anestésica, naquele período entre a indução e a administração de drogas de manutenção de hipnose e analgesia. Muitas vezes esse período é marcado por hipotensão arterial, que faz com que o anestesista, ao invés de administrar vasopressores, reduza as concentrações e as doses das medicações analgésicas e hipnóticas. Outra teoria é a redistribuição mais rápida para a massa de gordura. Apesar da gordura apresentar baixo fluxo sanguíneo, como há um grande volume de gordura no obeso, haveria uma redistribuição mais rápida nessa população do compartimento central para o periférico. Devemos conhecer também algumas definições de peso para o cálculo das doses das drogas. O peso total é o peso atual do paciente, o peso da balança. O peso ideal é o peso que o paciente deveria apresentar para a sua altura. O cálculo em mulheres é a altura em centímetros menos 105, e em homens, a altura em centímetros menos 100. O peso magro é um cálculo mais complexo, mas é pouco utilizado na prática anestésica. Utilizamos mais o peso ajustado, que é o peso ideal, mais 40% da diferença entre o peso total e o peso ideal. Devemos utilizar o peso ideal para o cálculo da dose de propofol na indução anestésica, apesar de alguns autores recomendarem o uso do peso total. Porém, o que tem se visto é que o uso do peso total gera grandes repercussões hemodinâmicas sem ganhos adicionais em hipnose. Utilizamos também o peso ideal para o tiopental, fentanil, relaxantes musculares não despolarizantes, morfina e anestésicos locais. Utilizamos o peso total para o cálculo da succinilcolina, uma vez que o obeso possui aumento da atividade de pseudocolesterase plasmática. Utilizamos o peso ajustado para a manutenção do propofol, antibióticos, enoxiparina e similares, alfentanil, neostigmina, respeitando a dose máxima de 5 mg, e sugamadex. Devemos lembrar também que a terapia alvo controlado de propofol não é confiável com pesos acima de 140 a 150 kg, nem na fórmula farmacocinética de March, nem de Schneider. Devemos também lembrar que nós dispomos de monitores que monitoram a consciência e o relaxamento muscular. Lançando mão desses dispositivos, fica mais fácil a titulação de doses dessas drogas. Foi desenvolvido um score de estratificação de risco para avaliação de mortalidade na população obesa cirúrgica. Utiliza-se os seguintes critérios: IMC maior que 50, sexo masculino, idade maior que 45 anos, hipertensão arterial sistêmica e fatores de risco para tromboembolismo venoso prévio, presença de filtro de veia cava, síndrome de hipoventilação e alterações do sono e hipertensão pulmonar. Qualquer um desses critérios ganha 1 ponto no score de pontos, como está no quadro aqui à esquerda. E aí classifica-se em classe A, quando se tem até 1 ponto, com mortalidade de 0,2 a 0,3%, classe B, com 2 a 3 pontos, com mortalidade prevista de 1,1 a 1,5%, e classe C, com 4 a 5 pontos, que seria o máximo 5 pontos, de 2,4 a 3% de mortalidade.
No período pré-operatório, o paciente deve ser submetido a uma dieta que murcha, que diminui o tamanho do fígado. Essa dieta deve ser instituída 2 a 6 semanas antes da cirurgia. O objetivo é reduzir o tamanho do fígado e facilitar o acesso laparoscópico ao estômago, no caso das cirurgias bariátricas. Melhorar assim a função respiratória concomitantemente e dar orientações gerais, como orientações em relação ao procedimento, ao como o paciente deve se portar no período perioperatório e motivar o mesmo para o procedimento proposto. Na avaliação respiratória, devemos avaliar alguns critérios que aumentam o risco anestésico: presença de saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, capacidade vital forçada menor que 3 litros e ou volume expiratório forçado no primeiro segundo menor que 1,5 litros, presença de sibilos em repouso, um bicarbonato maior que 27 e uma PaCO2 maior que 45, que já seriam diagnósticos de síndrome de hipoventilação do obeso. Sempre aplicar o score Stop Bang, que avalia a probabilidade de presença de apneia obstrutiva do sono grave. Sempre estar atento, assim, a evidências indiretas de apneia obstrutiva do sono, lembrando que a apneia obstrutiva do sono subdiagnosticada e pacientes que não toleram o CPAP têm risco aumentado no período perioperatório. Na avaliação das vias aéreas, devemos lembrar que a população obesa tem 30% maior chance de ocorrência de via aérea difícil. A ocorrência de circunferência cervical maior que 60 cm gera um aumento de 35% na probabilidade de laringoscopia difícil. Lembrar que o aumento da circunferência cervical é um marcador de obesidade central, que está associado à ocorrência de síndrome metabólica. Na população obesa, a ventilação sob máscara é potencialmente mais difícil. Por isso devemos eliminar qualquer fator adicional que aumenta a chance de ventilação difícil sob máscara. Por exemplo, todo paciente portador de barba deve raspar a barba antes da cirurgia. No sistema cardiovascular, devemos lembrar que a síndrome metabólica está associada a maior morbidade cardíaca. Devemos aproveitar o período pré-operatório para planejar todos os cuidados que aquele paciente vai necessitar no período pós-operatório. Se você ficou com dúvidas sobre esta análise audiovisual, mande um e-mail para nós, contato@nest4u.com. Essa é a parte 2 da análise audiovisual sobre paciente obeso cirúrgico. Espero vocês na parte 3. Muito obrigado!